Hoje, capítulo 27. Vamos ler versículos 1 a 8. O terceiro discurso de Moisés, a solene promulgação da lei. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal, e as caiarás. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sob as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar ao Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerá holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito indistintamente as palavras todas desta lei. O Espírito Santo nos ilumine, fazendo-nos compreender a palavra que lemos. Convido o nosso irmão Cristiano para cantar um cântico nesse momento. Teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Paciente Mestre, meu Deus, meu Rei, és o autor de todas as bênçãos que eu ganhei, que posso dar-te.
e o que dizer. Não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou, profunda, imensa, tão forte, intensa, profunda, imensa, tão forte, intensa e bem maior que tudo, enfim. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça Vamos orar assim como os irmãos estão. Nosso Deus, nosso Pai, damos graças porque fomos alcançados pelo Senhor. Não porque tivéssemos méritos, não porque merecêssemos, mas pela Tua graça, Pai. Obrigado porque esta graça é melhor que a vida. Por isso nossos lábios te louvam. Por isso nós nos comprometemos em bendizer-te enquanto nós estivermos vivos, ó Deus. Damos graças porque estamos na Tua casa, esse lugar que o Senhor escolheu para que aqui adorássemos ao Teu nome, nos reuníssemos como escolhidos Teus para aprender da Tua palavra. Pedimos que fales conosco através desse texto, que nos ensine através das Sagradas Escrituras, porque precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, Deuteronômio se constitui numa série de discursos que Moisés faz. Discursos que são prólogo da entrada dos israelitas na terra prometida. São os discursos que antecediam o grande dia, o grande momento, a realização de um grande sonho. Mas são discursos também de despedida de Moisés, porque ele que havia sido o instrumento pelo qual Deus havia tirado os israelitas da terra do Egito, não acompanharia os israelitas na entrada da terra prometida. Ele estava com estas palavras se despedindo. É interessante observar esse tom pastoral de despedida de Moisés, do povo que ele havia conduzido. Ele havia cumprido a sua missão, estava prestes a entregá-la a outra pessoa. Inspirado pelo Espírito Santo, ele dá os seus últimos conselhos àquele povo. No estudo bíblico passado, nós observamos que há um convite ao povo, que quando ele
colocasse os pés na terra prometida, capítulo 26, versículo 1, quando eles adentrassem no lugar da sua herança, eles deveriam tomar das primícias de todos os frutos da terra, trazerem ao lugar que Deus havia escolhido para ali fazer habitar o seu nome, e se lembrar de algumas coisas muito importantes. Deveriam se lembrar do seu passado como peregrinos prestes a perecer numa terra estranha. Deveriam se lembrar também nos seus duros anos de escravidão lá no Egito, de como, apesar de eles serem explorados, angustiados, oprimidos, também foram abençoados, porque Deus, em meio ao seu cativeiro, os multiplicou, fazendo de poucas pessoas uma grande e numerosa nação. Deveriam também se lembrar de que ali, após 430 anos de escravidão, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor, e em resposta ao seu clamor, e tão somente em resposta ao seu clamor, Deus os libertou com mão poderosa e com braço estendido. Eles não tinham condições, eles não tinham treinamento, eles não tinham estratégia, eles não tinham um poder bélico, eles não tinham líderes que humanamente os retirassem dali. Deus escolheu a liderança, e Deus, através daquela liderança tão tímida, tão tênue, resolveu derramar as suas pragas sobre os deuses egípcios, sobre aquela nação tremendamente poderosa, e Deus resolveu libertá-los dali. Ao trazerem as suas primícias, ao consagrarem os seus dízimos, deveriam eles se alegrar muito, porque haviam sido alcançados pela graça. Eles haviam sido alcançados pela graça. E um povo que é abençoado por Deus deve pensar na bênção de Deus, nas misericórdias de Deus, e assim ouvir, guardar e obedecer os seus mandamentos e os seus estatutos. E pensando ainda nas coisas que não poderiam ser esquecidas, Moisés faz mais 3 recomendações nesse texto que vamos considerar nessa noite. Primeira recomendação, que eles construíssem um altar no Monte Ebal. O capítulo que nós lemos dá as especificações desse altar que eles deveriam construir. Os irmãos já perceberam que na vida dos patriarcas era comum se construírem altares? Abraão, por exemplo, desde que foi chamado de Ur dos Caldeus, e à medida em que peregrinava pela terra, rumo à terra prometida, ele foi ao longo do tempo, à medida que Deus ia se revelando a ele, construindo altares, e nestes altares ele adorava ao Senhor. Lembremos-nos que ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi para um lugar que Deus ainda iria lhe mostrar. Ele não sabia com exatidão onde era esse lugar, mas saiu movido pela fé. Diz-nos Gênesis 12, versículos 1 a 3, que ele saiu da sua terra, que ele saiu da sua parentela, que ele foi para uma terra que Deus lhe mostraria, e que ele confiou na promessa de Deus de que Deus o abençoaria, e abençoaria os que o abençoassem, e que amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, e que Deus faria dele uma numerosa nação, embora àquela altura ele já tivesse mais de 40 anos, e embora naquele tempo ele não tivesse filhos. E os anos foram se passando, e Abraão continuou caminhando pela fé. E se com razão ele é chamado na Bíblia o pai da fé, ele caminhou pela fé durante muitos e muitos e muitos anos, aguardando a promessa de Deus, aguardando a descendência que Deus lhe havia prometido, até que isto se concretizasse. E nessa caminhada, percebam
Leiam o livro de Gênesis e os irmãos vão perceber: Abraão construiu inúmeros altares onde adorou ao Senhor. O mesmo fizeram os seus descendentes, Isaque e Jacó. Construíam altares onde reuniam seus familiares para adorar ao Senhor. É bom lembrar que nessa época não havia um lugar específico para adoração. O que os altares demonstravam? Demonstravam esse desejo pela presença de Deus. Abraão, Isaque e Jacó construíram altares porque nesses altares buscavam a Deus. E porque nestes altares eles expressavam o seu desejo pela presença de Deus. Quando eles adentrassem a terra, diz lá o capítulo 27, que Deus escolheria um lugar onde seria adorado. E de fato Deus escolheu um lugar onde seria adorado. Um lugar onde deveria repousar o tabernáculo, que havia sido construído na caminhada pelo deserto. Eu não sei se os irmãos se lembram bem das especificações do tabernáculo, mas o tabernáculo era tremendamente majestoso, tremendamente glorioso, tremendamente adornado e tremendamente pesado. E se os irmãos observarem as descrições feitas nos livros anteriores do Pentateuco, vão notar que haviam tribos que estavam à direita, haviam tribos que estavam à esquerda, haviam tribos que estavam na retaguarda e haviam tribos que estavam à frente do tabernáculo. E eles caminhavam nesta formação. Curiosamente, essa formação era uma formação que representava a cruz. Se os irmãos olharem a disposição das tribos que estão à frente do tabernáculo, que estão nas laterais do tabernáculo, que estão na retaguarda do tabernáculo, elas representam uma cruz. E se os irmãos observarem também o tabernáculo representa uma cruz, porque à entrada estava o altar dos sacrifícios diários, à direita estava a mesa dos pães da proposição, do outro lado estava o altar do incenso, à frente do Santo dos Santos estava a arca, estava o propiciatório, estavam os querubins. Se a gente olhar para o desenho do tabernáculo, a gente vai perceber que também ele tinha o formato de uma cruz. O altar geral, os candelabros, a mesa dos pães da proposição e o Santo dos Santos. O que será que Deus estava dizendo através destas formações tão específicas? Do tabernáculo, das disposições das tribos, o que será que Deus estava dizendo? Para onde estava apontando? São curiosidades, né? Porque estas coisas se constituem antítipos de Cristo. Elas apontavam de fato para Jesus, né? E se nós tivermos sensibilidade para perceber isso, nós vamos notar que Deus já desenhava a cruz no Antigo Testamento. Deus já desenhava o sacrifício de Cristo no Antigo Testamento, né? Deus já desenhava a redenção através, né, de Jesus nas páginas das páginas do Antigo Testamento. Alguém com muita propriedade disse que o Novo Testamento está latente o Novo Testamento está latente no Antigo. A ideia de estar latente é como se estivesse borbulhando, né? O Novo Testamento está borbulhando no Antigo Testamento, ele está latente. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, vai perceber as evidências do Novo Testamento sendo construídas, sendo desenhadas, né, sendo formadas. A gente vai observar as sombras do Novo Testamento todas ali presentes. E a frase conclui dizendo: e o Antigo Testamento está patente no Novo. Se nós só lermos o Novo Testamento, nós vamos perceber, pelas citações que ele faz, que existe o Antigo Testamento. Porque há muitas citações, há muitas referências que estão patentes ali, que apontam para a Antiga Aliança, para o Antigo Testamento, para o mover de Deus na história do seu povo lá em Israel. Então, meus irmãos, é possível nestes altares, é possível no tabernáculo, é possível na formação das tribos ao redor do tabernáculo perceber o desenho da redenção em Cristo Jesus. Quando entraram na terra, foi escolhido um lugar de adoração, e depois foi escolhido um lugar onde foi construído o templo, né? E causava dúvida
na época do Novo Testamento, onde é que se deveria adorar? Nesse monte onde se mandou construir esse altar e estas pedras e nelas se escrever a lei do Senhor, ou lá em Jerusalém, onde é que se deveria adorar? E Jesus vai esclarecer que não são lugares, são pessoas, né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não sei se os irmãos perceberam como deveria ser construído este altar. Há uma especificação aqui no texto. O altar deveria ser construído no Monte Ebal, assim que eles atravessassem a terra prometida. Mas há uma especificação nesse texto sobre a construção deste altar. Note os irmãos, versículo 5. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumentos de ferro. Haviam percebido essa particularidade? Por que não deveriam ser manejados instrumentos de ferro sobre o altar a ser construído? Por que ele deveria ser de pedras toscas sem qualquer manejo? Os irmãos fazem ideia? Bom, vamos pensar no que aconteceu lá enquanto Moisés estava no monte. As pessoas disseram: Moisés morreu, não temos líder. Vamos construir o quê? Um bezerro, né? Vamos construir um ídolo. Não disseram que seria um bezerro. Vamos construir um ídolo para que esse seja o nosso Deus e esse nos conduza até a terra prometida. E Arão pegou lá as joias, os pendentes, os adereços de ouro, lançou-os no buril e fez o quê? Um bezerro de ouro, né? Ele disse: não, eu lancei e saiu isso aí. Não foi bem assim. Ele pegou todas aquelas joias, aqueles pendentes, aqueles adereços e construiu um bezerro de ouro e manejou uma imagem. Por que o altar não deveria sofrer qualquer tipo de manejo? Porque deveria ser de pedras toscas, para que de forma alguma eles esculpissem qualquer imagem naquele altar, para que não houvesse ali qualquer representação de Deus naquele altar. Não poderia ser um altar trabalhado por mãos humanas, deveria ser algo tosco, né, de pedras rudes, de pedras brutas, um altar ao Senhor. É interessante perceber esse cuidado para que a idolatria não voltasse a ocupar, né, o culto dos israelitas de nenhuma forma. Alguém pode dizer: mas espere aí, pastor, depois quando foi construído o tabernáculo, já existia o tabernáculo? O tabernáculo, ele tinha lá o altar, né? O tabernáculo, ele tinha lá a mesa dos pães da proposição, ele tinha o candelabro, ele tinha a arca. Em cima da arca tinha o quê? A tampa, né? Como é que era chamada a tampa da arca? Os irmãos se lembram? Gincana bíblica, jovens versus adultos, idosos. Só tem você de jovem, Rafael. Então, o que havia em cima da tampa? Ah, não, desculpe, Letícia. Letícia é jovem, como é que eu faço isso, Letícia, né? Letícia, então passei para você, Letícia. O que havia sobre a tampa da arca? Aliás, o que havia sobre a arca eu já contei, né? Uma tampa. Agora, como é que era chamada essa tampa? Os irmãos se lembram como era chamada a tampa? Olha que interessante. Tem um significado muito específico, né? Essa tampa e esse nome. Ninguém se lembra? Pode pesquisar no Google. Nunca ouviu falar? Propiciatório. Propiciatório. Sobre a tampa do propiciatório tinha o quê? Agora ficou mais fácil. Dois querubins, né? Alguém pode falar: mas como é que o altar então tinha que ser de pedra tosca, se já havia o santuário, se no santuário haviam objetos e se em cima da arca haviam 2 querubins? Que negócio é esse de não poder construir imagens, né? Agora procure no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, de modo especial no Pentateuco, se em algum momento Deus mandou que os querubins fossem adorados. Mandou? Em algum momento? Não.
Por que existiam os querubins? Porque aquele lugar representava o lugar da presença de Deus, né? E os querubins têm a função de adorar ao Senhor. Agora, eu falei do significado e não era até o propósito desse estudo, mas vamos lembrar de duas coisas importantes que havia no tabernáculo. Havia o primeiro altar, né, que era o altar do sacrifício, né, diário. Nesse altar se oferecia o sacrifício para a expiação do pecado. O que significa expiar pecados? Significa tornar um homem aceitável diante de Deus. Lá no Santo dos Santos existia a arca, em cima da arca, a tampa chamada propiciatório, onde era oferecido uma vez por ano um sacrifício pela propiciação dos pecados. O que significa propiciar? Significa Deus se fazer aceitável ao homem. Então notem, no tabernáculo nós temos essas duas realidades: Deus se tornar aceitável em sua graça ao homem, Deus aceitar o homem em sua graça, tendo os seus pecados propiciados, e o homem se tornar justificado mediante a expiação dos seus próprios pecados. E Jesus veio e fez as duas coisas. Jesus expiou os nossos pecados e propiciou a ira de Deus. Ele aplacou a ira de Deus, fazendo-nos justos, né? Tendo sido oferecido como propiciação pelos nossos pecados, mas também foi oferecido como expiação pelos nossos pecados. Isso estava ensinado aonde? No Antigo Testamento, no desenho do tabernáculo, né? Isso já estava ensinado lá no Antigo Testamento. Mas assim, não era a minha intenção focar isso neste estudo, né? O destaque é que as pedras deveriam ser toscas para que não fossem manejadas e se fizesse qualquer desenho, qualquer monumento idólatra. Portanto, o altar seria o meio que ao mesmo tempo identificava um lugar de adoração e expressava o desejo do povo de adorar ao Senhor. E também esse altar a ser construído no Monte Ebal seria o monumento que lembraria às futuras gerações que Deus libertou o seu povo. Deus redimiu ao seu povo. Era o marco da vitória do povo sob a sua escravidão. Lembram-se, irmãos, que 2,5 tribos não herdaram as terras da além do Jordão? Elas ficaram do lado de cá do Jordão. Os irmãos se lembram disso? Os irmãos se lembram que Moisés ficou muito implicado com isso, porque achou que eles estavam dividindo o povo, que iriam enfraquecer o povo não saindo da guerra com os seus irmãos. Também os irmãos se lembram que essas 2,5 tribos disseram: não é nossa intenção enfraquecer o povo, nem sair da guerra, nem ficar do lado de cá, não sair da guerra com os nossos irmãos. Nós vamos juntos, e quando todos estiverem em suas possessões, nós voltaremos. E aconteceu isso. Eles guerrearam com os seus irmãos. Quando todos estavam em seus lugares, os homens daquelas 2,5 tribos voltaram e passaram o Jordão. Quando passaram o Jordão, o que esses homens fizeram? Estão lembrados? O que eles fizeram do lado de cá do Jordão? Oxi, vou voltar a estudar aqui o Pentateuco. Eu cheguei no Deuteronômio aqui, não podemos esquecer. Eles fizeram um altar, pegaram pedras no meio do Jordão e construíram um altar do lado de cá. E a ira de Moisés se acendeu, porque achou que eles estavam construindo um altar, né, e dividindo o povo em sua adoração. E Moisés e todos os homens saíram a peleja contra as 2,5 tribos, vieram guerrear contra as 2,5 tribos, achando que eles estavam fazendo o povo desviar da sua adoração a Deus. E eles disseram: não, esse aqui não é um altar para sacrifícios, não é um altar para holocaustos, este é só o memorial de que nós somos irmãos. Há um altar do lado de lá, há um altar do lado de cá. Todos nós somos irmãos, pertencemos ao mesmo povo, né, e fazemos parte da mesma nação. E diante disso, a guerra não aconteceu, certo? Recapitulando o que nós já estudamos lá atrás. Bom, em que isso se aplica a mim e a você? Onde está o altar hoje? Onde está o templo hoje? Quem é o templo onde Deus habita? Nós somos o templo do Espírito Santo,
Deus habita em nós, templos do seu Espírito, né? É lógico que a casa de Deus é um lugar que Ele escolheu para que nós nos reunimos, e Ele promete estar aqui presente e nos abençoar quando nós estivermos reunidos em seu nome. Mas nós individualmente somos templos do Espírito Santo, templos da sua morada, templos da sua habitação, né? E nesse altar não pode haver qualquer ídolo, assim como não poderia haver qualquer lembrança de qualquer ídolo naqueles altares que eram construídos lá pelo povo de Israel. Os irmãos se lembram que várias vezes depois eles construíram altos, né, e adoravam a Deus debaixo de árvores frondosas, e acabaram se desviando da adoração ao Senhor, porque aí faziam a coisa de acordo com o seu coração e não de acordo com a lei de Deus, né? Não podemos agasalhar em nosso coração qualquer tipo de idolatria. Esses dias a gente falando sobre isso, quando discutimos o zelo, o fervor e o serviço que devemos oferecer a Deus, nós afirmamos o seguinte: quando nossas agendas se superlotam em detrimento daquilo que devemos fazer ao Senhor, e as outras coisas assumem maior importância do que Deus na nossa vida, talvez nós estejamos sim construindo ídolos, permitindo que Ele esteja no nosso coração. João Calvino, um pensador reformado, disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Primeira coisa então que eles não deveriam se esquecer é de que Deus os redimiu, e por isso esse altar em adoração a Deus. Nesse altar, segundo ponto que esse texto destaca, eles deveriam oferecer holocaustos e ofertas pacíficas. Vamos entender o que são holocaustos e o que são ofertas pacíficas. Holocaustos, eles eram oferecidos por um indivíduo ou por um grupo de pessoas para buscar remissão de pecados. Então, quando os israelitas, naquele altar construído de pedras toscas, oferecessem um holocausto, eles estavam ali diante do sacerdote buscando remissão ou perdão dos seus pecados e buscando a misericórdia de Deus. Era o oferecimento de um animal para ser queimado neste altar, um cordeiro, cabra ou bois, e no caso de pessoas mais pobres, de menor poder aquisitivo, uma pomba ou um pássaro pequeno, né? Os irmãos se lembram de quem que ofereceu um pássaro pequeno ou uma pomba como purificação? Qual família que ofereceu isso? Porque não era rica para ter bois, cabras ou ovelhas. Oi? Exato. José e Maria ofereceram, né, uma ave, porque não tinham posses, né, para oferecer animais como cordeiros, cabras ou bois. O holocausto, portanto, buscava o perdão dos pecados, ou, como nós dissemos, a expiação dos pecados. Isso apontava para quem? Para Jesus. Os irmãos se lembram o que João Batista disse quando viu Jesus se aproximando dele? Isso, eis o Cordeiro de Deus que retira pecado do mundo. Billy Graham, uma vez pregando sobre esse assunto, ele disse: eu gosto muito da expressão retira pecado do mundo, porque quando eu olho para o Antigo Testamento, as transgressões eram encobertas, né? Mas não eram retiradas. Por quê? Porque todo o sistema sacrificial apontava para Jesus. É mais ou menos como se tudo estivesse escrito numa caderneta para que a conta fosse lançada sobre os ombros de Cristo. Romanos, se não me engano, 3:26 vai afirmar exatamente isso: a quem Deus propôs como propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas por todos os pecados anteriormente cometidos. Então, naquele altar onde se ofereceria o holocausto, ele aponta para Cristo, né, que é aquele que se ofereceu em holocausto por nós. E tem as ofertas pacíficas. O que eram as ofertas pacíficas? Era um sacrifício oferecido a Deus em gratidão por ter o pecado perdoado. Então, sempre que havia um oferecimento de um animal em holocausto, também havia oferecimento de uma oferta pacífica, que é uma oferta de gratidão por um pecado perdoado. O holocausto era queimado no altar, a oferta pacífica era compartilhada entre o sacerdote e as pessoas que participavam da adoração. Ali,
eles deveriam se alegrar na presença do Senhor. Interessante, né? O elemento da confissão sendo representado através do holocausto, confissão, arrependimento, confissão e perdão sendo representado através do holocausto, e também o elemento da alegria por aquele que tem o seu pecado perdoado. Não foi isso que disse Davi? Bem-aventurado aquele que tem o seu pecado perdoado, a sua iniquidade coberta. Esse alcançará do Senhor a misericórdia. Os israelitas deveriam alegrar-se. Lembra do outro estudo bíblico que a gente fez? Eles deveriam, ao trazer as suas ofertas pacíficas e os seus dízimos, alegrar-se na presença do Senhor. E a gente citou que a alegria é um elemento muito presente no culto do Antigo Testamento. Aqui, ao oferecerem os seus holocaustos e depois as suas ofertas pacíficas, deveriam alegrar-se na presença do Senhor. Versículo 7: ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Note, meus irmãos, que isso também está presente na nossa vida cristã. O holocausto foi oferecido, não precisamos repetir sacrifícios ou holocaustos. Jesus o fez de uma vez para sempre, de modo perfeito e definitivo. Mas quando nós nos reunimos para adorar a Deus, existe sim aquele momento em que nós, em contrição, em arrependidos, confessamos os nossos pecados. E não deve ser algo formal, um mero rito. A gente deve realmente viver essa realidade na presença de Deus, né? Mas viver com intensidade, com comprometimento e de fato. E um pastor que eu conheci lá em Torre de Pedra, ele era português, né? E ele disse: olha, tinha um irmão na igreja que ele sempre pedia perdão pela multidão dos pecados, sempre. E eu prestei atenção nessa oração desse irmão, e um dia eu pedi para ele orar no começo do culto. Ele: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Depois eu pedi para ele orar no final do culto: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu falei: mas será que cometeu tanto pecado no começo e o final do culto? Não é? Às vezes a gente faz tão formalmente, tão ritualisticamente, que não bota sentido naquilo que faz, né? E tem que ser com sentido. Então, aquele momento que nós temos no culto, o momento de contrição e de confissão, deve ser um momento mesmo de nós nos autoavaliarmos, nós nos julgarmos, nós nos analisarmos, pedir ao Espírito Santo que descortine aquilo que há em nós e que desagrada a Deus, pedirmos perdão de verdade, arrependidos. Mas depois que isso acontece, devemos nos alegrar na presença do Senhor, na certeza de que os nossos pecados estão perdoados, as nossas iniquidades estão cobertas. Deus lançou tudo isso no mais profundo do abismo para não mais se lembrar deles. Esse é um elemento que está presente. Leiam os irmãos o Salmo 32, ele começa com uma nota muito triste e termina com uma nota de júbilo, né? Ele começa com o salmista dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, né? E a tua mão pesava de noite, dia e noite sobre mim. Mas depois ele diz: confessarei o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultarei. E Deus então perdoará o meu pecado e perdoará a minha iniquidade. E depois ele termina uma nota de júbilo no final do salmo. Por quê? É a sensação e a experiência daquele que tem os seus pecados perdoados. Uns dias eu ouvi de um colega, pastor, ele disse: nossa, analisando a minha vida, né? E ele se desviou por um bom tempo do pastorado, depois foi restaurado. Ele disse: analisando a minha vida, eu percebi que, olha, por muito tempo eu patinei, por muito tempo eu não saí do lugar, né? Eu parecia um Fusca com motor ruim, não caminhava. E eu senti que eram as minhas escolhas, eram os meus erros, eram os meus pecados, era a minha teimosia diante de Deus, era o meu orgulho diante do Senhor. E ele disse que um dia ele se ajoelhou chorando e falou: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. E Deus falou ao seu coração: seus pecados já foram perdoados.
e ele disse que ele experimentou uma sensação de um choro quente, né, de uma onda de calor invadindo o seu corpo, né, de uma sensação de perdão e de alegria indizível. É isso que nós experimentamos quando, confiados no holocausto de Cristo, no sacrifício de Cristo, confessamos os nossos pecados e temos a certeza de que fomos perdoados, né? Aí podemos nos alegrar e celebrar na presença do Senhor, né? Porque de fato Ele nos purifica de toda a nossa iniquidade. Queridos, voltando para o texto que eu gosto tanto, vai gastar de tanto citar, mas hoje a gente, pensando no sistema sacrificial do Antigo Testamento, nós oferecemos o que a Deus? O nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o nosso culto racional, né? Nós não nos conformamos com este século, nos transformamos pela renovação da nossa mente, e aí experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acho esse versículo maravilhoso, dá uma série de conferências esse versículo, porque ele fala tanta coisa em 2 versículos apenas. Mas eu estou me estendendo bastante hoje. Diz que a gente vai ficando mais velho e começa a falar mais, né? Então os irmãos aí de vez em quando batem no relógio assim, falam: pastor. Terceiro e último ponto: eles deveriam não se esquecer de escrever em letras grandes numa pedra caiada a lei do Senhor, né? Interessante. Deviam pintar uma pedra, caiar uma pedra e escrever em letras grandes, bem evidentes, bastante definidas, a lei do Senhor. Veja o que diz aqui: nestas pedras escreverás, versículo 8, distintamente, muito distintamente, as palavras todas desta lei. É interessante que há sempre no Antigo Testamento um chamado a que se coloque diante dos olhos a lei do Senhor, né? Lembram lá em Deuteronômio 6, o que se diz aos pais? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, né? E tu as inculcarás no coração dos teus filhos, e dela falarás, assentado pelo caminho, como é que pode, né? Andando pelo caminho, ao se assentar, ao se levantar, né? Estando em tua casa, e também as atarás e as escreverás nos umbrais das tuas portas, né? Para que eles pudessem ver, pudessem ler, pudessem conhecer. Os judeus piedosos escreviam os filactérios, né? E eles colocavam esses filactérios assim nas suas roupas, né? Para que esses filactérios com porções da lei do Senhor sempre estivessem ao alcance deles, para que eles pudessem ler esses versículos. Sem contar que eles levavam os filhos a estudar o Pentateuco e a gravar o Pentateuco, né? A decorar a lei do Senhor. Então era algo bastante visível, bastante recitado, né? A lei para estas pessoas. E aqui há uma providência: criem um outdoor, né? Primeiro outdoor da história. Criem um outdoor, uma pedra, caem essa pedra, escrevam a lei do Senhor ali, para que vocês possam ler, o povo possa ler essa lei. Ninguém poderia alegar ignorância, desconhecimento, ninguém. A lei estaria perante os seus olhos. Lembram depois, quando foram estabelecer reis em Israel, os reis deveriam escrever um translado da lei, para que eles também não pudessem alegar desconhecimento da lei do Senhor. A Bíblia vai repetir, em Deuteronômio vai repetir muitas vezes: essas palavras que hoje te ordeno, estes mandamentos, estes estatutos e juízos devem ser ouvidos, devem ser guardados, devem ser obedecidos, devem ser ensinados. Por quê? Porque as bênçãos ou maldições que recairiam sobre o povo dependiam da obediência ou desobediência dessa lei. Os irmãos verão na sequência em Deuteronômio que tem bênçãos decorrentes da obediência, maldições decorrentes da desobediência. Então eles precisavam conhecer a lei do Senhor, porque ou seriam abençoados se obedecessem, ou amaldiçoados se desobedecessem esta lei. A lei era a norma de vida. Interessante, o marco fundacional daquela nação era a lei de Deus. Tanto é que antes de entrarem, eles deveriam escrever esta lei no primeiro outdoor, né, da história bíblica, numa pedra caiada. E é interessante, ele vai dizer aqui o texto que só então eles entrariam na terra. Só então eles entrariam na terra. Versículo 3: havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras dessa lei, para entrares na terra. Então, antes mesmo de que eles fossem batalhar para conquistar a terra, teriam que tomar essa providência. Não podiam se esquecer
de fazer isso. A lei de Deus continua, a lei moral continua sendo importante para nós. Nenhum crente pensa que os 10 mandamentos foram abrogados. É lógico que nós não somos salvos pela obediência da lei, porque somos salvos pela graça de Cristo. Ninguém consegue obedecer a lei perfeitamente, a não ser Jesus, que a obedeceu perfeitamente. Mas uma vez salvos pela graça, nós somos devolvidos à lei para que a lei nos santifique. Martinho Lutero dizia isso. A lei nos empurra para Cristo, porque quando a gente vê a lei, a gente não consigo obedecer. Se eu não consigo, é só a misericórdia de Deus. Eu preciso clamar pela misericórdia de Deus, e a gente clama e encontra a misericórdia em Cristo. E depois Cristo o que faz? Bom, agora que você alcançou a misericórdia, eu te devolvo a lei para que você seja santo. Então, a lei nos empurra para Cristo e Cristo nos devolve para a lei, para que através da lei nós sejamos santos. Temos a lei de Deus, temos a sua palavra, temos a nossa bússola, temos as balizas apresentadas pelas Sagradas Escrituras, e ninguém acha que isso aqui não é importante, não. Isso aqui é extremamente importante, e se a gente não conhece, a gente está sujeito a errar. Jesus disse: errais porque desconheceis as Escrituras, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, nós precisamos examinar, conhecer, guardar, obedecer, ensinar a lei, acima de tudo porque ela está escrita também no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, quando o crente desobedece à lei para a qual ele foi enviado a fim de que seja santo, ele está entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo, ele está maculando a sua consciência, e ele está transgredindo algo que ele conhece muito bem, porque está expresso nas Sagradas Escrituras. Mesmo assim, Deus perdoa? Deus perdoa, desde que a gente confesse arrependido os nossos pecados. Porém, o perdão de Deus nos liberta da sua ira, mas não nos liberta das consequências dos nossos erros. Não sei porque eu entrei numa sala essa semana e eles estavam falando justamente sobre isso, O professor de filosofia falando de uma classe de 2º ano sobre arrependimento, perdão, confissão e perdão. Aí eu nem sabia qual direito era o assunto. Não foi na sua classe não, né, Rafa? Não foi, acho que foi no 2º ano. Aí eu disse: sem arrependimento, sem confissão, não existe perdão. E outra coisa, Deus perdoa, mas não anula a consequência do nosso pecado. Ele nos livra da sua ira, mas não da consequência. Devia ter algum aluno cristão lá, porque, bem, professor, gostou da minha colocação, Entrei de gaiato na aula, dei o meu pitaco na aula, depois saí, e depois preciso saber qual era o assunto, que deu tão certo da gente falar. Mas é isso. Por isso que para nós, salvos pela graça, tão bem cantado aqui pelo Cristiano, pecado é coisa muito séria, porque a gente entristece o Espírito Santo, a gente ofende a Deus, a gente macula a nossa consciência, que sabe sim que aquilo é pecado, e a gente coloca-se numa rota de colisão com a palavra de Deus. E não adianta a gente desobedecer uma lei que Deus estabeleceu como bênção para nós, Ninguém desobedece a lei da gravidade e sai inteiro, Então a gente não adianta desobedecer a lei de Deus e achar que vai sair inteirinho também, que não tem jeito, Ela foi dada como bússola segura para a nossa caminhada. Se a gente não se orienta por essa bússola, corremos um sério risco de nos perdermos nos atalhos dessa vida, Um eleito, um escolhido, ele pode sim se desviar. Se perder nos atalhos dessa vida, Deus o resgatará. Mas, queridos, as consequências são tão dolorosas, que a gente está sujeito a sair como Jacó, mancando de tanto lutar contra Deus, ou com Deus. Que Deus nos faça maleáveis, ensináveis, tratáveis. Que Deus nos ensine através dos seus olhos e nos guie através dos seus olhos, e não com freios e cabrestos. Deus nos abençoe.